Olá, eu sou a Bruna Prates, esse é o meu canal e você é muito bem-vindo aqui. Hoje eu separei esse tema para poder falar um pouco com vocês sobre desenvolvimento pessoal, vida cristã, qual que é a minha visão hoje, né, sobre a minha experiência. Eu quero contar para vocês a experiência que eu tive. E antes de mais nada, para poder enfatizar aqui, sim, eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho 3 formações acadêmicas aí, né, na área do coaching. Formações com certificações internacionais, eu me dediquei bastante a isso, né, em determinado período da minha vida, fora imersões e cursos complementares que eu fiz para poder atuar na área, certo? Então, se você nunca ouviu falar sobre o coach, se você não entende do que a gente está falando, né? Então, o coach, ele é uma metodologia, né, que reúne processos, reúne ferramentas, né? Tem até uma historinha, não é uma historinha. Ai, como que eu vou falar? Uma pequena introdução, né? Que coach, ele te pega do seu estado atual, te leva para o seu estado desejado, eliminando os impedimentos através de ferramentas, potencializando aquilo que você já tem de melhor. E aparentemente isso é muito bom, né? Quando eu entrei aí para essa área do desenvolvimento pessoal, eu realmente fiquei encantada com as promessas e com tudo aquilo que eu vi e vivenciei nesse período, né? Nesse mundo. O que aconteceu? Por que eu parei? Por que eu saí da área do coach? Por que eu deixei tudo para trás? Por que eu renunciei todo o conhecimento? O que aconteceu, né? Então, o coach, ele tem essa promessa, né? Eu fiz a primeira formação em coach que eu fiz, ele trabalhava mais o coach tradicional. O que seria esse coach tradicional? É um coach que tinha mais a questão das ferramentas, até ferramentas que eram já utilizadas, que eu já conhecia, já tinha conhecimento dessas ferramentas na administração de empresas, só que era utilizada de uma forma diferente, né? Então, em vez de você utilizar ela focada ali no business, você focava ela ali no seu pessoal, na determinada área da sua vida. Depois eu fui pro coach que é mais misturado, vamos dizer assim. Então, um coach que trabalhava muito questão de física quântica, de hipnose, regressão, manipulações mentais, é a palavra que eu queria utilizar. E eu sempre me encantei, né? Eu ficava encantada por isso e eu sempre buscava o próximo. Qual que é o próximo agora, né? Então eu fazia um curso, me especializava e depois eu falava o próximo, né? Então eu fiz mais de 100 horas de atendimentos individuais, fora os atendimentos em grupo e fora treinamentos em empresas. Então eu realmente atuei nessa área. E por que eu saí? O que aconteceu, né? Em determinado momento da minha vida, eu fui fazer um curso sobre teologia, né? Era um seminário teológico carisma, seminário da palavra e do espírito. E nesse seminário, quando a gente estava caminhando ali dos meados do meio para o final, eu tive uma aula. E naquela aula, eu senti o Espírito Santo falar comigo algo que realmente tirou a minha paz em relação a isso. A gente estava tendo uma aula sobre obras da carne, o fruto do Espírito, né? E aí, quando a professora ali, ela tava destrinchando, né? Área por área ali, né? Um por um. Então, ela pegava ali, né? E começava a falar sobre cada uma delas. Lá, isso tá em Gálatas 5, Bíblia, viu, gente? Palavra de Deus, né? Desde que eu decidi que eu não queria mais, né? Só abrir um parênteses aqui. Desde que eu decidi que eu não queria mais viver uma terceirização com Deus, né? Desde que eu entendi que o meu acesso com Deus é fácil, né? Que Deus, ele tá disponível, né? Que eu não precisava cumprir
tantas doutrinas e tantas regras e precisar de terceirizações para poder falar com Deus. Desde que eu entendi isso, a minha oração para o Espírito Santo sempre foi: Espírito Santo, sonda o meu coração, tire toda a idolatria do meu coração. Me ensine a viver essa intimidade com Deus. Me ensina a viver de acordo com aquilo que Deus já tem para mim. Alinha o meu coração com o coração de Deus. Né? Eu sempre pedi isso pro Espírito Santo, porque eu sempre tive muita fé, né? Eu cresci num lar cristão católico, então eu sempre tive muita fé. Então eu sempre criei em Deus. Só que eu sempre utilizei daquilo ali que a fé cristã católica traz, né? Então, de promessas, de novenas, sempre era como se a barganha, né? A barganha no coração. Então, eu sempre, aquela situação de troca, né? Eu faço para eu ter, né? Eu preciso de alguém que interceda por mim, algum santo ali, alguma outra coisa junto, né? Do que não somente a Deus, né? Aquele acesso direto, aquela comunhão, assim, de entender que eu tenho o Espírito Santo, que eu posso conversar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, que a oração, né, com Deus é uma conversa, que Ele me escuta, que Ele me responde, né? Quando eu comecei a ter a Bíblia como hoje, né, ela é a minha base manual de base de fé e de vida, né? Então, assim, não é o que eu acho, é o que tá na Bíblia. E aí vem, né, aquela questão: mas eu acho que isso, a Bíblia tá sendo radical demais. Eu acho que isso... Então, não é o que eu acho, é o que a Bíblia acha, não é o que nem que a Bíblia acha, é o que tá escrito na Bíblia, é o que a Bíblia diz, e eu não vou fragmentar a Bíblia, eu não vou pegar dela só aquilo que me convém. Se eu decido, né, eu decidi que eu não iria mais viver as doutrinas, as regras, porque aquilo ali não fazia mais sentido para mim, e eu vou viver a Bíblia como meu manual de prática e fé, eu vou viver a Bíblia, independente, por mais que aquilo ali muitas vezes me custe renúncias, que eu precise da ajuda do Senhor para poder viver aquilo ali, né? A gente vai clamar, a gente vai orar e vai pedir a Deus para que Ele nos dê a graça de viver aquilo que está na palavra. Porque a palavra dele não volta vazia, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Então, quando eu decidi que eu queria viver isso para minha vida, que eu queria realmente eliminar tudo aquilo do meu caminho, todos os obstáculos do meu caminho, e ter essa intimidade direta com Deus, a minha oração para o Espírito Santo sempre foi: tire do meu coração todo resquício de idolatria, todo sentimento de barganha. Porque talvez você nunca tenha vivido uma outra fé, você tenha vivido outras práticas. Então, talvez você nem entenda disso que eu tô falando. Mas para quem viveu, é realmente um transformar a mente, assim como está em Romanos 12, 2. E aí, minha oração sempre foi essa. E aí, quando eu tava na aula essa aula, né, de obras da carne, fruto do Espírito, quando a professora começou a falar sobre idolatria, pra mim, tava normal, tipo, isso aí eu já passei dessa, né? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu só tinha trocado. Eu só tinha feito uma troca, né? Eu não tinha mais as imagens, mas eu estava colocando outras coisas como idolatrias no meu coração, e eu estava sendo idólatra tanto quanto. E aquilo me chocou de uma tal maneira, assim, que tirou a minha paz. Naquele momento, assim, eu cheguei na minha casa, eu olhei para o mural da vida extraordinária que eu tinha atrás da minha porta. E aí, todas as convicções que eu tinha, aquilo começou a parar de fazer sentido para mim. E aí eu falei, realmente, eu só estou trocando. Porque o coach em si, né, para que possa ficar, eu não quero que esse vídeo fique longo, mas para que a gente possa, para vocês poderem compreender também. Bruna, você tá demonizando o coach? Não, eu não tô demonizando nada. Mas o que não faz sentido, é o coach misturado com o evangelho, que foi o que me atraiu.
para esse mundo de cada vez mais de um puxar o outro, porque sempre tinha um versículo bíblico no meio. As pessoas que estavam lá sempre via elas dentro de uma igreja. Então eu falava, meu, isso é de Deus, né? Só que a idolatria, ela vem do nosso coração. E aí, às vezes, você pode estar aí, cresceu na fé cristã, nunca teve uma imagem na sua vida e você pode ter um coração idólatra. Você pode idolatrar seu casamento, seu filho, um pastor. A gente pode, tudo que tira Deus do centro da nossa vida, ele começa a virar uma idolatria. E aí eu comecei aquilo parou de fazer sentido pra mim e eu não consegui mais atender ninguém, eu não consegui mais startar nada, eu não consegui. Eu lembro que eu tinha começado a querer fazer um lançamento de mentoria e foi um fiasco, graças a Deus, porque eu não tinha mais paz pra poder fazer aquilo. E aí eu comecei a perceber que a gente estava fazendo determinadas práticas com outra roupagem, mas que no fim dava na mesma coisa, né? Então, né, pular as 3 ondas no final do ano, lá é pecado, é errado, né? Mas fazer determinadas práticas, determinadas rituais que são impostos para que você receba determinada recompensa no final, porque tudo tá ligado com a recompensa que você vai ter no final. Né? Então, o que é o coach? O coach é um conjunto de processos lá, de ferramentas, que elimina os impedimentos, né? Para te tirar do ponto A para o ponto B. E a que custo que é eliminar esses impedimentos? A que custo eliminar esses impedimentos vale? Sabe? Então, assim, tem determinadas coisas que se pega fragmentos do evangelho, e uma coisa que eu escutei muito, que eu nunca tinha escutado, mas eu escutei muito no curso de teologia que eu fiz, né, no seminário, né, é um seminário que eu fiz, era assim, que um versículo fora de contexto é pretexto para heresia. E, gente, quantos versículos bíblicos a gente não vê hoje em dia, né? Tudo é à luz da Bíblia, por isso que eu até coloquei esse título aqui, né? Coach à luz da Bíblia, porque tudo hoje em dia é à luz da Bíblia. E por que é à luz da Bíblia? Porque tem um versículo. Só que você vê que vai lá e começa a eliminar os impedimentos, como? Fazendo uma regressão, fazendo uma hipnose, colocando você no centro, falando sim que tem princípios ali dentro, e realmente tem princípios. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio, mas eles te ensinam a honrar diferente, ensinam a honrar, porque se você não honrar, você não vai ter a recompensa. Então, você já coloca o seu coração com uma troca, com uma barganha, com um salário, com uma idolatria, com uma feitiçaria mental, né? A lei da atração, tudo vai colocando ali no meio. E aquilo foi tirando a minha paz de uma forma que eu não consegui mais. Eu consegui começar a ver a desonra a Deus dentro da metodologia. Né? Porque o problema é a mistura. O problema é você pegar ali aquilo e começar a misturar com o evangelho. Então, isso aqui, essa parte aqui é da constelação familiar, essa parte aqui é da lei da atração, essa parte aqui é da regressão, essa parte aqui. E aí você começa, essa parte aqui da Bíblia é legal, porque tem uma promessa, tem recompensa. E aí vai lá e faz uma salada, mistura, e aí tem resultado. Mas nem tudo que funciona vem de Deus, né? Então, eu comecei a ver isso. Então, pra mim, eu vejo que pro cristão, né, pra você cristão, que caminha com Deus, que tem o Espírito Santo dentro de você, ore a Deus, ore ao Espírito Santo, não terceirize a guiança do Espírito Santo. Pra quê? Pra que você possa saber se aquilo que você tá fazendo, se aquilo que tá ali pra você é de Deus ou não pra sua vida. Porque se eu pegar um copo de água e pingar uma gota, se eu pegar um copo de água limpa, do filtro, e pegar uma gota de uma água de um vaso sanitário e pingar ali no meio, ninguém vai querer tomar. Se pingar uma gota de veneno ali, ninguém vai querer tomar. Pegar uma água do esgoto ali e colocar, ninguém vai querer tomar.
Por que a gente tem que misturar o evangelho? Por que a gente precisa ajudar Deus em determinadas coisas? Se a palavra de Deus, ela fala que a vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E aí eu comecei a ter um filtro nos meus olhos e nos meus ouvidos tão grande que até dentro das igrejas a gente vê como que muitas vezes o evangelho, ele tá um evangelho coach, né? E tem uma música que eu tava ouvindo hoje de manhã da Suede Silva, ela fala: porque pararam de falar do céu? Acham que Cristo não vai mais voltar? Já não se fala tanto em oração, em santificação. E eu acho que o evangelho é isso. É a gente realmente, é a gente entender que nessa terra aqui é tudo tão passageiro, mas que não é porque é passageiro que eu tenho que viver uma vida ruim, mas também que aquela vida que muitas vezes te prometem, aquela vida de tio Patinhas, né? Porque muitas vezes é isso, é uma troca, né? Aquela vida de tio Patinhas ali, aquele buscar o conhecimento e o saber a todo custo. A gente fala tanto de Eva, mas que moral que a gente tem para falar de Eva? Porque Eva caiu, o quê? Ela comeu o fruto, por quê? Porque ela queria o conhecimento. E quantas vezes a gente não desonra Deus, a gente desobedece, a gente faz a mesma coisa porque a gente está em busca do conhecimento, da troca. É uma troca, né? Então tudo que é troca é salário. O evangelho é graça. Ela é uma graça imerecida, não há nada que a gente possa fazer pra gente merecer aquilo ali que Jesus já fez por nós na cruz, né? Então, a vida, ela não é só riquezas terrenas, né? E não é por isso que você vai ter que viver uma vida de falta, porque Deus também não tem falta. Nada que tem em Deus é escasso. Gente, olha ali, tudo que Deus faz é abundante, né? Tudo que Deus fez, né? Tudo que Ele faz na nossa vida, tudo que Ele fez na natureza, tudo é abundante, tudo tem abundância. Mas se é vendido hoje um evangelho coach, um evangelho onde se coloca muitas vezes o homem no centro, que colocam para você que você tem que fazer determinadas coisas a determinados custos, a quebrar determinadas crenças, né? E para mim, sim, tem muitas convicções que nós aprendemos que distorceram a nossa identidade, mas que se a gente buscar em Cristo, você descobrir a sua identidade realmente em Cristo, porque muitas vezes, gente, o que eu observei nesse período, que as pessoas, elas querem descobrir a todo custo a sua identidade e seu propósito para fazer. Tá sempre no fazer, sempre no fazer. E aí eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer para merecer. Porque eu tenho, não, eu sou, eu tenho e eu posso. É isso que te mostram, né? Eu sou, eu tenho e eu posso. Aonde estão as suas crenças? No seu merecimento? Tá na meritocracia? Tá na sua identidade? Tá naquilo que você tem? E a nossa identidade, a nossa crença tem que estar em Cristo. Então, para mim, não tem como você ser um coach cristão. Porque ou você trabalha ali aquelas técnicas ocultas, ocultistas, né? Porque, gente, tem coisas que Deus, ele não permitiu que a gente soubesse e ele não deu autorização para que a gente mexesse. Mas que com a desobediência e desonra, a gente vai lá. E a gente faz, a gente mexe, a gente idolatra o saber, a gente idolatra o ter e a gente vai nessa busca. Quando unicamente o que a gente precisa é ter isso aqui como nosso manual de prática e fé. É a gente ler a Bíblia, é a gente ouvir Deus, é a gente ouvir e buscar o Senhor e saber o que o Senhor tem para nossa vida, né? Ele é um bom pai. E se você tá ouvindo esse vídeo e você não é cristão, talvez não faça sentido para você. Se você tá ouvindo esse vídeo e você é um cristão que nunca esteve em outra religião, talvez também pode ser que você ache que a gente tá demonizando tudo. Mas como eu falei no começo do vídeo, é aquilo que eu tive de experiência. Eu estou passando aqui nesse vídeo a minha experiência para vocês. Eu já participei de muitas imersões e eu já vi muita coisa acontecer dentro de imersão, sim. Muitas pessoas, né, terem essa virada, não é nem virada, mas
coisas realmente acontecerem. Mas a que custo, a que preço a gente está fazendo isso? E aí eu vejo que vira uma coisa tão cansativa, porque as pessoas querem fazer a todo custo, e a mostrar, e a viver, e a alcançar, e a ter, e aí começa uma comparação, e aí eu tenho que ser 10 em todas as áreas da vida, e aí a gente começa a viver uma vida tão cansada. Ah, Bruna, mas eles falam que a gente precisa cuidar do corpo. Gente, a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem que ter a consciência que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então tudo tá na Bíblia. Sabe, tudo tá na Bíblia. A gente só precisa entender e fazer aquilo com o coração alinhado a Deus, com honra realmente ao Senhor, sem desonrar o nome de Deus. Porque muitas vezes, né, essa troca, mas eu vi e deu certo. Gente, nem tudo que funciona vem de Deus. Nem tudo que funciona vem de Deus. Se a gente for ver lá em Êxodo, quando quando Moisés e Arão foram até o Egito falar com o faraó, os magos do faraó replicaram a cobra, eles replicaram as pragas, só que tem um limite, sabe? Tem um teto. Ilimitado, poderoso, soberano, somente Deus, somente o Senhor. Então, eu quero que com esse vídeo você possa orar ao Espírito Santo, para que ele possa te direcionar assim como ele me direcionou. E desde então eu fui vendo várias práticas que eu só tinha trocado. Sabe, só tava contra a roupagem. Tem até uma passagem que eu não me lembro, mas que Paulo fala sobre os lobos em pele de cordeiros. E é a mesma coisa. Para enganar, para ter engano, para ser sutil, para que o crente possa cair, tem que ser algo bem sutil, sabe? Para que você fale assim, nossa. E a palavra de Deus nos adverte aos falsos profetas, né? Então, cuidado quando você vê que está sendo colocado muito o homem no centro. É Deus no centro. É Deus sempre no centro. Que você possa orar ao Espírito Santo para que ele possa alinhar o seu coração. Para que você possa ter realmente um filtro do Senhor nos seus olhos e nos seus ouvidos. Se tem alguma prática, alguma coisa, às vezes Mamon tá no trono do seu coração e você nem sabe. Para que você possa orar, para que o Espírito Santo te direcione, para que você possa realmente ver. Mas hoje, Bruna, não. Ou você é coach, ou você é cristão. Coach cristão não funciona. Você misturar o coach com o evangelho, eu tô denegrindo a palavra de Deus. Tudo que tá no coach tem no evangelho. A gente só precisa saber o que Deus quer pra gente. E nem todas as ferramentas que funcionam, é aquela velha frase, sabe? Que já tá na Bíblia também. Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Não é porque funciona que vem de Deus. Cuidado. A gente fala de Eva, mas a gente pode estar caindo no conto da serpente. Da mesma forma. E eu não tô aqui para poder denegrir eu até esqueci o nome dos treinadores. Talvez nem eles saibam o que eles estão fazendo. Em Atos 8 fala de Simão, o mago. E ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Ele nem sabia o que ele estava falando, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele só viu, ele achou legal, ele falou, eu quero isso também. Aonde compra? Quanto paga? Então, a gente precisa ter os olhos abertos. Os olhos abertos para o engano. Os olhos abertos para que a gente possa realmente entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é suficiente. Palavra e oração é suficiente. Gente, em Atos 8, eles viram sinais e maravilhas. Quando muitas vezes a gente fala de idolatria e feitiçaria, a gente acha que é só o mago lá, né, com o chapéuzinho na cabeça, e o idólatra que tá ali com a sua carteirinha de idólatra. Cuidado, feitiçaria mental também é uma feitiçaria. Idolatria a pessoas também é uma idolatria. Idolatria ao conhecimento também é uma idolatria. Idolatria ao querer, a posse, a ter coisas, também é uma idolatria. Então, que você possa realmente orar ao Espírito Santo para que ele abra os olhos, os seus olhos, e te direcione
assim como ele fez comigo. E, gente, eu tô falando do coach, mas eu me envolvi em tanta coisa. Eu me envolvi em Abraham Hicks, em lei da atração, eu só não fiz constelação familiar porque não deu financeiramente. Porque me falava assim, não, quando você constelar, aí vai dar certo. E eu sempre ia buscando um curso atrás do outro, uma coisa atrás da outra, uma idolatria do conhecimento, não, agora vai. Era sempre assim, agora vai, né? Mas a gente precisa entender que Deus, ele tem para nós uma boa, perfeita e agradável vontade. Que sim, precisamos renovar e transformar nossa mente, mas na palavra de Deus e entender o que Deus tem para nós, né? Ele não tem falta, né? Ele não tem aflições, sim, porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o Senhor, ele tem para nós, filhos de Deus, ele cuida, ele tem cuidado, ele tem zelo, ele tem graça. Então que você possa realmente orar ao Espírito Santo, não terceirizar a sua guiança e entender, né? Eu não quero me aprofundar nesse vídeo para não ficar tão extenso, já tem 25 minutos, mas que você possa compreender, né? Que tem é um caminho, sabe? Para mim foi um descascar. Aquela ali foi a primeira coisa assim que eu falei, meu Deus. E depois foi tantas outras coisas, tanto até eu conseguir me desfazer de livros, eu entender que aquilo ali era uma coisa que eram antibíblicos e eu começar a realmente. Aí eu conheci pessoas que estavam passando por aquilo ali também. E aquilo foi, para mim, realmente uma transformação. Mas demorou, né? Eu ainda tô no processo. Eu falo que a gente ainda tá no processo e a gente só vai terminar quando ele chamar ou quando ele voltar, né? Então, foram várias outras técnicas, várias outras coisas. Aquela aula foi o início para que tudo começasse e para que eu renunciasse todo o conhecimento que eu tive e não aplicasse mais nada na minha vida, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e que Deus possa te direcionar e você ter a revelação do que Ele tem para sua vida.